Catarina protegeu os jesuítas. Professor, uma pergunta polêmica, então, que eu acho que é polêmica, você vai me esclarecer. Quando o Marquês de Pombal exige fechar a ordem, a expulsão dos jesuítas e determina a proibição da língua geral no Brasil, parece que aconteceu isso. Sim. Isso é um fator positivo ou negativo? O que tem de um lado e o que tem do outro para a gente balançar? Isso. Então, veja só, no ano de 1750, com o Tratado de Madrid, o jesuíta Alexandre de Gusmão, embaixador plenipotenciário de Portugal, ele vai usar o argumento do uti possidetis, o princípio do uti possidetis, ou seja, as terras que forem possuídas, as terras que forem realmente ocupadas serão possuídas. Com isso, as fronteiras do Brasil se alargam, né? O Brasil se torna, o mapa do Brasil muda completamente, certo? O que era necessário nesse momento? Como é que nós vamos provar que Portugal ocupa territórios tão vastos na Amazônia se a língua portuguesa não é falada ali? Pois é, não seja por isso. O Marquês de Pombal, no ano de 1758, proíbe a língua geral. Por quê? Porque é necessário que houvesse uma franca expansão da língua portuguesa para provar que aquilo pertencia a Portugal. Ele chega ao cúmulo de mandar o seu irmão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, seu meio-irmão, o Marquês de Pombal, ele era governador do estado do Maranhão e Grão-Pará. Ele chega ao cúmulo de mandar o seu irmão mudar os nomes das cidades amazônicas, de modo que vocês vão ter na Amazônia um rosário assim, de nomes de cidades, né? Uma atrás da outra. Nomes portugueses. Foram tirados os nomes indígenas e foram postos nomes portugueses. Santarém, Bragança, Alenquer, Óbidos. Vocês vão a Portugal, vocês ficam abismados de ver, vocês parecem que estão no Brasil. Que são os nomes que nós estamos acostumados a ouvir, a ver. Altamira, né? Monte Alegre, por exemplo, Barcelos, vocês vão encontrar aqui, vão encontrar em Portugal. Tudo isso aí vocês vão encontrar nos dois. Boim, vão encontrar aqui, vão encontrar em Portugal. É curiosíssimo isso. Então foi também por causa dessa necessidade geopolítica que os nomes foram mudados. É nome português, pertence à coroa portuguesa, vai ser de Portugal. E a língua portuguesa também tem de ser expandida, tem de ser usada para provar, para Portugal provar que faz jus àqueles territórios. Pois é, ademais, qual outra razão levou a isso? O ressentimento que a coroa portuguesa tinha dos jesuítas. Eles lutaram contra Portugal, lá nas missões do Paraguai. Os índios pegarem armas, os jesuítas pegarem armas, lutaram contra os portugueses. 1756. O senhor sabe, dado curioso, eu estava folheando uma edição da Brasiliana, um livro da Brasiliana, e eu encontrei um fascículo, um livro, impresso pelos jesuítas, impresso pelos índios em língua guarani. Era um catecismo que é impresso em guarani, né? E é uma coisa muito curiosa, porque a imprensa mesmo veio chegar no Brasil com a família real, né? Sendo que 250 anos atrás ela já existia no Peru, no México. Por quê? Sabe por quê? Suponho, mas a sua opinião, acho que... O Werneck Sodré, o historiador, diz o seguinte, a teoria dele: isso seria explicado pela natureza das sociedades indígenas existentes aqui no Brasil e lá na América Espanhola. No Brasil nós tínhamos sociedades com uma cultura material muito menos desenvolvida, né?
uma cultura material muito menos desenvolvida. Eles não tinham Estado, não tinham classes sociais, não tinham cidades, não tinham, eram nômades ainda. Já na América Espanhola, a cultura material era muito mais complexa. Eles tinham Estado, classes sociais, cidades. A maior cidade do mundo estava na América indígena. Tenochtitlan, capital do Império Azteca, é o maior do país, maior que Londres, mais de 100 mil habitantes. Para dominar isso aí, você não domina. Da mesma forma que você vai dominar índios, nômades. Não é tribal, né? É um caso muito mais. Então, para Werneck e Sodré, foi essa natureza dessas sociedades que explicou a existência de imprensa e de universidades, que não só foi imprensa, a universidade também. Em 1750 foi fundada a Universidade de São Marcos de Lima, né? Primeira da América. 1700? Não, desculpe. 1550, 1700. 1550, isso. São Marcos de Lima, primeira universidade da América, fundada no Peru. Certo? Mesmo os conhecimentos. É uma teoria bastante interessante. Teoria interessante. Né? Que dá conta de explicar, dá uma explicação para esse fato aí. Eu acho bastante plausível essa teoria. Mas essa proibição do Marquês de Pombal, de uma certa forma, então, provocou essa perda dessa língua franca, dessa língua geral, bom, que a gente pode ver hoje no Paraguai, né? A língua geral, na verdade, foi assim, dificultada, né, pelas proibições de Pombal. Mas não foi isso que fez com que ela acabasse. Nós vamos, então, caminhando para o século XIX. No século XIX, nós vamos ver a língua geral ainda muito forte, no início do século XIX. Quer dizer, não foram as proibições de Pombal, não. Foram outras coisas. Primeira coisa, com a independência do Brasil, as capitanias do norte, inclusive, não faziam parte do Estado brasileiro, vocês sabiam disso? Quando, no século XVII, quando houve o avanço pela Amazônia, quando a colonização atingiu o interior da Amazônia, foi criado o Estado do Maranhão e Grão-Pará. Estado com E maiúsculo, ou seja, separado do Brasil. Não era uma província, era um Estado. Havia o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão e Grão-Pará. Então nós não tivemos... Portugal não teve só uma colônia na América. Teve 3. Porque a colônia do Santíssimo Sacramento também era separada. Brasil, Santíssimo Sacramento e... Por que separadas? Oi? Por que elas eram separadas? A administração foi separada por razões estratégicas. Considerava-se isso... considerava-se a imensidão do território, né? Território vasto demais. E então elas obedeciam diretamente às ordens de Lisboa, separadamente, não havia administração conjunta. Brasil e Grão-Pará e Maranhão não era administração conjunta, não. Bom, quando o Brasil se tornou independente, no ano de 1822, o Maranhão e Grão-Pará não aderiram esse Estado do Maranhão e Grão-Pará não aderiu à independência do Brasil. Só foi aderir no ano seguinte, 1823. Foi que resolveram fazer parte do Brasil, do Estado do Brasil. Pois é, aí, logo, eles se deram conta, principalmente, não só os mais pobres, mas também as elites,
que eles estavam muito abandonados dentro do contexto do novo império que surgiu, né? Do primeiro império. Eles estavam muito abandonados. Estavam vivendo assim, os pobres num abandono completo. As estruturas do Estado mal se faziam sentir no interior da Amazônia. E os ricos, nas suas pretensões econômicas e políticas, também sentiam-se preteridos. Pois bem, surge então, na década de 30, quando Dom Pedro I abdica ao trono do Brasil, foi em 1831, ele abdicou, foi embora para Portugal. Aí nós tivemos 9 anos de governo regencial. O governo, então, o Brasil foi governado por regentes, enquanto o novo imperador não atingisse a idade mínima para assumir o trono do Brasil. Esses 9 anos houve muitos conflitos pelo Brasil. Foram uns anos terríveis para o país, terríveis. Com crises políticas assim imensas. E no ano de nesses anos aí de regência, o que aconteceu é que surgiu no Pará e na capitania do Rio Negro, que atualmente se chama Estado do Amazonas, surgiu uma grande sedição, um grande movimento de base bem popular mesmo, chamado de cabanagem. Cabanagem. Os cabanos eram os pobres ribeirinhos que viviam em cabanas, em casas assim mal construídas, né, de pau a pique, cobertas de sapé, extremamente pobres, e que conduziram essa luta, chegaram a tomar o poder no Pará. Tomaram Belém do Pará. A primeira capital do estado do Maranhão e do Pará foi São Luís, depois passou a ser Belém. Tomaram Belém do Pará. Durante um ano, Eduardo Angelim foi o governante cabano que esteve à frente do governo. Ele foi ocupado, tomaram. Aí tomaram o governo, foram destituídos. Eduardo Angelim foi destituído e com isso começa uma repressão violenta. Começam a repressão ao longo do Rio Amazonas. Começam a matar cabanos, sendo que milhares deles vão morrer durante essa fase aí, essa luta travada contra o governo federal. Contra o governo federal, não, governo imperial. Contra o governo imperial. Certo? Os cabanos usaram, inclusive, a língua, naquele momento, como uma forma de proteção, como uma forma de... uma estratégia militar. A língua geral. A língua geral. Até que eles foram destruídos, e com isso a língua geral perdeu milhares de falantes. É nessa época, meados do século XIX, que a língua geral amazônica passa a se chamar Nhengatu, ou língua boa. É o nome que ela passa a receber esse nome, de língua boa, de Nhengatu. A partir daí. E vamos voltar um pouquinho para o sul. O que está acontecendo no sul, 1850? Início da imigração europeia. Imigração alemã, imigração italiana. O Vale do Paraíba tornou-se um centro importantíssimo na economia do Sudeste. E quando o Vale do Paraíba... Quando o café atinge as férteis terras roxas do oeste paulista, acabou o ciclo do café no Vale do Paraíba. Agora o café está chegando a Campinas, o café está subindo
mais tarde em direção a Ribeirão Preto, o café vai então tornar São Paulo a mola propulsora